Bem-vindo de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de comédia, ação e crime chamado Army of Thieves. Alerta de spoiler a seguir. Sebastian é um youtuber alemão. Em seu canal, ele conta uma história sobre um prédio em Munique que pertencia a um respeitado serralheiro chamado Hans Wagner. Ele foi um homem muito trabalhador até que sua esposa e seu filho morreram tragicamente. E então ele começou a trabalhar na sua maior obra de arte. Ele fez 4 cofres impossíveis de abrir. A lenda diz que se você tentar abrir à força as fechaduras, o conteúdo será incinerado. Depois, Hans construiu outro cofre e se trancou nele. As pessoas até tentavam libertar Hans do seu túmulo autoconstruído, mas o trabalho era engenhoso. O cofre onde Hans morreu serviu como sua tumba e foi afundado no mar com seu corpo lá dentro. 3 dos 4 cofres que ele fez, o Rheingold, o Valkyria e o Siegfried, ainda estão em circulação, mas seu paradeiro permanece em mistério. Quanto ao 4º cofre, o Götterdammerung, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Então ele termina seu vídeo com um pedido para o público apertar os botões de like e subscribe. Enquanto o vídeo está carregado, ele abre um cadeado em sua mesa em apenas 8 segundos e fica orgulhoso de si mesmo. Mas uma coisa que ele parece não conseguir entender é o algoritmo do YouTube. Em seguida, Sebastian volta à sua vida monótona, tomando café com muffin, abrindo o banco e se preparando para o trabalho. Seu dia normalmente consiste em ser desrespeitado por pessoas mais velhas. Enquanto ele tenta se concentrar em algo diferente da senhora à sua frente, um interessante programa de TV começa. Então ele dá a ela o cheque e ela sai. No intervalo do almoço, ele verifica seu canal. Ele teve o seu primeiro comentário e uma visualização. Sebastian fica extasiado. Nos comentários, ele é chamado para ir a um determinado lugar se quiser testar suas habilidades. À noite, ele chega ao local e diz ao segurança a senha que foi mencionada nos comentários e é deixado entrar. Sebastian é o último participante do jogo. Ele ainda está confuso e tenta perguntar a um concorrente próximo, mas ele simplesmente o ignora. Então o anfitrião diz para eles começarem e todos, menos ele, começam a arrombar o cofre. O anfitrião lembra que apenas 4 pessoas chegarão à próxima etapa, então ele consegue chegar ao 4º lugar. 4 competidores permanecem para as semifinais. Os espectadores fazem suas apostas e eles começam a arrombar o cofre. Neil racha o cofre em primeiro lugar e Sebastian é o segundo. No final, eles têm 3 minutos para abrir a porta e Neil está confiante das suas habilidades. Quando o anfitrião lhes diz para começarem, Neil faz isso, mas Sebastian leva um tempo. Ele observa Neil e coloca sua mão sobre a porta como se estivesse sentindo a mecânica por trás dela. Ele tem uma pequena conversa com Neil e faltando 1 minuto, ele ainda tem que começar. Nos últimos 30 segundos, ele começa a abrir o cofre com menos de 1 segundo de tempo restante. Neil tenta atacá-lo, mas o segurança o detém. A multidão aplaude e ele percebe uma mulher através de todos eles, Gwen. Ela vai mudar a vida de Sebastian. Eventualmente, ele aprende muitas coisas sobre ela, tais como que ela roubou seu primeiro relógio quando tinha 6 anos, que tinha 16 anos quando seu coração foi partido, que ela roubou seu primeiro carro e teve um aviso vermelho da Interpol quando tinha 17 anos. Mas neste momento, no porão, ele não sabe de nada disso. Mais tarde, em casa, ele coloca seu prêmio ao lado de suas fotos de família. Ele está definitivamente orgulhoso de ter tido a chance de mostrar suas habilidades. Pela manhã, ao tomar seu café, ele se assusta com Gwen e derrama o café sobre si mesmo. Ela revela que foi a primeira a assistir e comentar os vídeos do seu canal. Então ele pergunta quem é ela. Gwen responde que ela é a mulher que vai mudar sua vida para sempre. Ela tem observado seus hábitos e sabe que ele está sempre sozinho. Ela começa a dizer que não está no café há mais de 7 minutos, mas já conseguiu roubar um anel de uma mulher, um relógio de alguém e a arma de um homem. Depois, ela simplesmente sai e diz que é uma ladra de joias procurada intencionalmente e quer recrutar Sebastian. Ela diz a ele que ninguém mais sabe sobre Hans Wagner do que ele e é por isso que eles precisam dele. Por causa do surto de zumbis da América, nas próximas 96 horas outros cofres serão desativados em Genebra. Esta é a sua chance de roubar os 3 cofres fortes feitos por Hans Wagner. Então Green agarra sua mão e lhe dá o endereço para onde ir se ele decidir se juntar a eles. Ele continua sua vida comum e entediante e em casa enquanto observa notícias sobre a situação dos Estados Unidos e decide procurá-los. Sebastian vai ao endereço e Green o cumprimenta. Lá dentro, ele encontra Corina, que é hacker e responsável pela logística, além do motorista de fuga, Rolf. Não há ninguém mais rápido do que ele. Até mesmo Nicolas Cage teria dificuldade para ultrapassá-lo. O último é seu herói de ação na vida real, Brad Cage.
Ele assistiu a muitos filmes de Nicolas Cage quando era jovem. Corina informa a Sebastian o plano deles. O cofre Reingold está em Paris, França, e tem 413 milhões de combinações. O cofre Valkyria está em Praga, na República Tcheca, com 235 bilhões de combinações, e o cofre Siegfried está em Saint Moritz, Suíça, com 72 trilhões de combinações. Dizem que ele contém cerca de 100 milhões de dólares. Todos os cofres pertencem ao famigerado bilionário Bly Tanaka. Eles não têm tempo a perder, então vão direto para Paris, e no momento que estão prestes a atingir uma união de crédito, Sebastian fica com os pés frios. Eles repassam o plano, então Sebastian entra primeiro e se dirige diretamente para o banheiro. Gwyn o segue, pega a chave do guarda e pede um cofre de segurança com um nome falso. Corina entra e o caixa é o único que pode ajudá-la, pois ninguém mais ali fala inglês. Nesse ponto, Gwyn sai, pega Sebastian e eles descem para o cofre. Tudo correu como planejado e eles se encontram na sala do cofre. O cofre se chama de Reingold. Antes de começar, ele perde muito tempo contando a Gwyn a história por trás do cofre. Ela está desinteressada e só quer que ele comece, mas ele continua com a história de como o ouro foi obtido para o cofre. Depois, ele põe uma canção chamada Das Reingold e começa com um rodopio, e a partir de algumas máquinas lá dentro, todas as fechaduras caem no lugar e o cofre é aberto. Sebastian e Gwyn estão muito contentes. Ela lhe diz que não se trata de dinheiro, mas de se tornar uma lenda, diz. Ele quase tenta beijá-la, mas decide não fazer. Então Sebastian sai e Gwyn o segue, terminando com sucesso o seu primeiro assalto. Delacroix, um agente da Interpol, soube do recente roubo da equipe. Beatrix se pergunta por que isso é importante agora, quando a América está enfrentando um apocalipse zumbi. As câmeras de vigilância filmaram os agressores e a Interpol sabe que eles estão em busca de todos os cofres. Então só lhes restam 2 chances de pegá-los. Enquanto isso, a equipe está jogando beer pong. Brad mostra seu domínio com um arremesso perfeito de costas. Sebastian faz amizade com Rolf por causa de alguns sanduíches e conversa com Corina, que quer curtir com ele, mas seus olhos estão voltados para Gwyn. Corina diz a ele que Brad e Gwyn estão namorando, mas no momento o relacionamento deles não vai bem. Sebastian então visita Gwyn em seu quarto e ela explica o nome de Brad para ele. Se Brad Pitt e Nicolas Cage tivessem um bebê, ele se chamaria Brad Cage. Eles conversam por horas e falam mais sobre si mesmos, com Gwyn falando na maior parte do tempo e Sebastian apenas admirando. Enquanto isso, Brad fica furioso porque sua namorada está ocupada com aquele rato. Gwyn pede que ele se sente ao lado dela. Ele diz que depois que eles terminarem os cofres, ela gostaria de ir para Nevada na América, porque corre o boato de que o Götterdammerung, o 4º cofre, está lá. No dia seguinte, a tripulação viaja para Praga, onde Delacroix está esperando por eles. Brad é hostil em relação a Sebastian. Eles já estão no próximo banco. Sebastian está assustado, mas confiante de que pode rachar o cofre de Hans. Sebastian finge ser um contador e anuncia para a equipe que já está lá dentro. Com os hacks de Corina, ela tem uma identidade falsa e seu acesso liberado. Corina o guia pelos corredores até que ela precisa cortar o comunicador. Sem saber o que fazer a seguir, ele entra numa sala que não deveria e os guardas notam nas câmeras que ele simplesmente desapareceu. Então ele se encontra com Gwyn no elevador e eles descem para a sala do cofre. Quando as portas se abrem, eles são recebidos por 2 guardas. Com alguns golpes de karatê, Gwyn bate em ambos sem problemas. E assim, Sebastian começa seu trabalho no cofre Valkyria. Enquanto tenta desvendá-lo, ele conta mais uma vez uma história sobre a mitologia que o envolve. A Interpol ainda não viu a equipe e Delacroix fica nervoso, descobrindo que eles provavelmente já estão lá dentro. Então os guardas descobrem que alguém está em seu sistema e trancam todas as portas. Corina percebe que precisa agir. Hora do plano B. A Interpol entra no prédio, mas eles estão no banco errado. Eles trocaram o cofre e o colocaram no banco mais respeitável. Brad entra com a máscara e atira em alguns guardas com dardos tranquilizantes, que os derrubam, enquanto bate nos outros. Ele lança o plano B do assalto. Sebastian finalmente começa a abrir o cofre. Sua tentativa falha e os cabos do cofre são puxados para trás. Se ele voltar a fazer besteira, o cofre fica trancado para sempre. Eles estão tendo problemas, mas está fazendo progressos. Então uma segunda alça sai e depois a terceira. Ele consegue abrir a Valkyria e pegar todas suas riquezas. Eles aplaudem e se abraçam. Eles quase conseguem se beijar, mas a voz de Corina interrompe, dizendo que eles não têm muito tempo. Gwyn e Sebastian enchem as malas e se dirigem para a saída. Brad está prestes a sair quando um guarda o surpreende. Ele o distrai e salta de um corrimão. Ele entra em uma briga com o guarda e é baleado antes de pular pela janela. Os dois conseguem escapar de toda a agitação. Quando o carro começa a se mover, eles tentam pular para dentro. Brad ajuda Gwyn, mas quando Sebastian pega sua mão, ao invés de puxá-lo para dentro, ele joga para fora. Todos os membros, exceto Brad, parecem desorientados. A polícia está perseguindo Sebastian e ele tenta roubar uma bicicleta.
ele ainda consegue roubar uma de um transente aleatório e consegue escapar da polícia, andando em uma estrada estreita e entrando em um trem em movimento. Na van, Corina diz que Sebastian ainda não foi pego, ou pelo menos ainda não foi encontrado. Acontece que o verdadeiro plano era soltar Sebastian após o assalto final, mas Gwen ainda está chateado para Brad tê-lo jogado na rua como um cordeiro de sacrifício. Rolf estava até começando a gostar do cara. Gwen está preocupada com a forma como eles vão enfrentar Siegfried sem ele, mas Brad lhe diz que eles têm dinheiro suficiente para se aposentar 2 vezes, só que para Gwen não se trata do dinheiro. O último esforço de Brad para manter Gwen ao seu lado é dizer que a ama, mas ela não poderia se importar menos e sai. Corina a segue e descobre como eles podem rachar o próximo cofre. Sebastian, de alguma forma, conseguiu chegar na casa, onde as garotas estão esperando por ele, embora ele não note. Depois que elas discutem o que fazer, decidem gritar de surpresa e Corina faz isso, surpreendendo-o, fazendo derramar sua bebida quente sobre si mesmo. Gwen diz que sente muito. Ele diz que não importa se ele a perdoa ou não. Eles vão embora e ele vai voltar para sua vida sem graça. Gwen faz um discurso inteiro sobre o quanto ela precisa dele e por que ele é o único que pode arrombar o cofre e que eles vão fazer história. Sebastian se senta, toma uma bebida, concorda e pergunta sobre o plano. Enquanto isso, o agente da Interpol decide fazer uma pesquisa no YouTube. Ele procura Hans Wagner e encontra o vídeo de Sebastian, o que o faz juntar as peças. Sebastian sonha com zumbis e quando ele acorda, eles estão a caminho do destino de sua última missão, St. Moritz. Enquanto isso, os agentes da Interpol patrulham cada canto do último cofre localizado em um cassino. O cofre deve ser transferido em 2 horas. Eles interceptam uma mensagem criptografada do esquadrão dizendo que vão atacar o cassino às 5 da manhã. Parece bom demais para ser verdade, mas eles esperam até às 5 da manhã e entram no cassino. Lá, um gerente lhes diz que eles sabem do risco e já tomaram providências. Quando ele pergunta quem contou, ela diz que a Interpol os informou e que o cofre foi tirado de lá a 1h30. 8 horas antes, Corina liga para o gerente e lhe conta sobre os roubos para realocar a transferência do cofre. Gwen conseguiu entrar sorrateiramente em um carro e ficar escondida. Depois bateu nos 2 guardas e os deixou na estrada. Eles se certificam de que a Interpol interceptasse a falsa mensagem codificada. Depois recuperaram o cofre Siegfried do cassino e o carregam para o caminhão, com Gwen e Sebastian disfarçados de guardas. Na estrada, após seu habitual aquecimento, Sebastian coloca uma música e começa a contar a Gwen a história do cofre e também conversa com o cofre. Enquanto isso, a polícia deixa o cassino. Brad fica furioso por sua equipe o ter traído, mas eles não fizeram isso, apenas se separaram. Ele encontra a localização de Gwen através do aplicativo no iPhone e Corina percebe e tenta detê-lo. Então eles se afastam e a polícia aprende, mas não sem antes conseguir enviar a Gwen sua última mensagem. Sebastian está no 6º dos 7 números. Ele está arrombando o cofre em movimento. Após algumas voltas bruscas, ele bate no cofre e a engrenagem chuta. Ele abriu o Siegfried. Embora Brad e a polícia ainda estejam atrás deles, eles abrem o cofre, enchem suas malas e Brad está lá esperando por eles. De herói de ação a vilão, Brad tenta atirar em Sebastian várias vezes, mas Gwen removeu suas balas. Ela e Brad discutem. Sebastian não aguenta mais e o atinge, lhe dando um soco na cara. Em seguida, Gwen o amarra ao caminhão e sai com Sebastian. A polícia prende Brad e Rolf. Gwen está feliz que Sebastian pelo menos tenha tentado defendê-la. Ele diz que gosta muito dela e apesar do mau momento, ela acaba lhe dando um beijo. Ela também gosta muito dele. Com o dinheiro, eles se dirigem para o barco. Delacroix conseguiu alcançá-los. Gwen faz um acordo com Delacroix. Ele pode levá-la se ele deixar Sebastian ir. O agente concorda, mas Sebastian não. Gwen diz a ele que o encontrará e eles resolverão a Götterdammerung juntos. Então ele finalmente entra no barco e sai. Quando ele verifica seu passaporte falso com o nome Luigi Dieter e vê que ela lhe arranjou um bilhete para o mesmo lugar para onde vai, ele fica com o coração partido. De todas as pessoas do mundo, ela era a única com quem ele queria estar. De alguma forma, ele sabia que eles iriam se reunir e resolver o cofre Götterdammerung. Algum tempo depois, na Califórnia, uma mulher e um homem entram em uma serralheria e encontram Sebastian. Ele lhes mostram as plantas do cofre Götterdammerung e perguntam se ele consegue decifrá-lo. Então ele sorri, imaginando sua próxima aventura ao lado de Gwen. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.